nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, palavra de hoje, algum desses 6 pontos que nós vamos mencionar aqui, tem que tocar em vocês, tem que, no individual, tocar em você. Todos os homens, mulheres de Deus que têm promessas já cumpridas na palavra, todos eles traçaram um trajeto que envolve assim, não é só receber a promessa, mar de rosas e colher. Teve no meio muito ponto ali duvidável, muita coisa que eles, será que foi Deus que prometeu mesmo? E aí lembramos dos personagens, começando pelos apóstolos, por José, mas hoje nós queremos destacar a história de Davi, porque para mim ele é o mais peculiar nisso. Quando vemos as palavras de Davi, conforme vou ler aqui, eu sempre digo para vocês no púlpito, que Davi dominou o Oriente Médio inteiro. Você vai ver as palavras dele aqui. Era fato. Quando Davi chegava para invadir, não importava o tamanho da nação. Isso é fato. Aquela nação abria as portas da cidade, saíam e jogavam todas as armas lá fora. Para dizer, nenhuma briga, nós já nos rendemos, para não haver matança. Davi tinha esse poder. Quando alguém colocava a bandeira branca com leão de Davi, era conhecido, não pode mexer com este cara, porque Davi vai entrar em ação imediatamente. Eu disse a vocês muitas vezes, a maior potência do Oriente Médio, por muitas gerações, foi a Babilônia, Iraque. Babilônia pagava imposto anual para Davi, para não chamar de imposto, mandava presentes antecipadamente. Para você ter uma ideia. Egito, idem. Davi fala dele próprio, real, isso é fato. Registros no Oriente Médio que temos de Davi são estes mesmos. O nome Davi, nasceu no meio dos judeus, é um nome moderno. Não é como na época Abraão, Ibrahim e tal. É um nome judeu. Daúd não é árabe. E nós temos muitos árabes com esse nome. Por causa dos registros que temos do tal Davi, que era indomável. Lá em Salmo capítulo 18, Davi fala dele próprio. Em Salmo 18, versículo 32, Davi fala como ele chegou, como ele ficou, como ele se tornou, ele fala de si. Salmos 18, versículo 32. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Olha, ele reconhece que quem revestiu ele de força não foi a habilidade herdada de pais, não foi o ser humano que acreditou muito nele e investiu nele, porque isso não aconteceu. Foi Deus. Diga comigo, Deus é mais do que suficiente para cuidar de mim. Aplaude ele por isso. É mais que o suficiente. Começando por esse versículo, nas minhas origens, ainda não era pastor. Eu estava em crise, porque eu estava buscando muito a Deus na época. Nasci e me converti numa igreja que não conhecia muito o poder de Deus. Eram lindos, mas eles não sabiam essa parte. E eu tinha paixão por um Deus que mostrasse poder. E aí eu entrei nessa busca intensa de oração, de jejum, nas madrugadas. E eu então comecei a sentir que Deus era acessível, que Ele pode falar comigo. E eu comecei a dizer para Ele assim, Deus, eu conheço o fulano que fala que o pai dele, já desde nascido, o pai é diácono. O outro que eu encontro na igreja, que fala que é filho de pastor. Outro que testemunha, diz que a mãe dele nasceu, a mãe dele é evangélica. Eu falei, Deus, mas e eu, quem vai cuidar de mim? Porque eu estava lamentando, estou numa terra estrangeira, não conheço ninguém, cultura muito diferente, difícil o brasileiro cuidar de mim como libanês. Então eu estava dizendo isso para ele. E eu disse, Senhor, e quem vai cuidar de mim, para me empurrar, para me levar lá para frente? Eu estava querendo dizer assim, quem vai me pegar pela mão, vai me ensinar tudo, me projetar e me soltar. E naquele dia, ajoelhado, chorando, o Espírito Santo falou, eu estou aqui. Eu vou fazer essa parte. Aplaude a Deus por isso.
Eu estou aqui. E aquele dia que eu ouvi aquilo, eu soube que era Ele. E aquilo mudou a minha vida. Eu já entendi que eu já tinha encontrado o caminho. E aí agora passei de alguém que está sem rumo para alguém que queria ver os jovens daquela igreja se avivarem. E comecei a inventar vigília na minha casa para ver se eles iam para orar. Para ver se eles entravam naquilo que eu estava vivendo, mas eles não entravam, porque aquilo era entre eu e Deus. Agora Davi fala o fruto do que Deus fez com ele. Do versículo 43 ao 48. Salmos 18, versículo 43. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Olha, cabeça das nações, ele não está exagerando. O nome mais temido do Oriente Médio, continua. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos. Só de saber, Davi falou, a nação abria as portas e entregava as armas. Submissos, continua. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Chegando Davi, encontrava todos os postos de guerra abandonados. Olha que lindo. Olha o que Deus conseguiu fazer com um menino, sem instrução alguma. Nenhum ser humano na história pegou pela mão. Olha o que Deus conseguiu fazer por ele. Aplaude a Deus, aplaude, igreja. Esse Deus é na sua vida hoje. Glória a Deus, aleluia. Continua. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Quem é o homem violento que mencionamos aqui? Saul. Porque os povos eram submissos a Davi. Mas Saul, Davi não podia tocar nele. Saul é aquele crente que você não pode nem pedir para Deus pesar a mão nele. Porque ele faz sua vida um inferno, mas você não sabe nem se Deus quer que você ore, feito uma feiticeira, um feiticeiro, porque esse crente já é. E Davi falava, eu não vou fazer o mesmo que Saul já está fazendo comigo. Então ele fala muito na Bíblia do homem violento que o perseguiu. E ele fala, desse homem violento Deus me livrou, e a gente lembra dessa história, quando vinha Saul, Deus entregava Saul na mão de Davi. Queridos, qual processo foi trilhado entre o Espírito Santo se apoderar de Davi e entre Davi agora dominar todos esses povos e dar esse diagnóstico da sua chefia? Número 1, queridos, para início de tudo, Davi, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo vindo o profeta só para procurar ele era de fato rejeitado pela própria família. Número 1, sintoma. Pastor, como é que eu garanto que Deus vai me levantar? Se eu percebo os olhares da minha família, a mãe que me gerou, a única que não suporta ver na frente dela sou eu. Davi teve que enfrentar, ele era o menos provido da sua própria família. E Deus permitiu que ele passasse por esse trajeto, por esse processo. Em 1 Samuel 16:11, o pai dele se refere a ele com aquele mais moço. Ele não se refere a ele como filho. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Ele não fala meu filho Davi, ele fala do mais moço. Não se refere a Davi como o próprio filho. Na nossa cultura, nunca um pai vai se referir ao filho como mais jovem, não. Ele vai dizer, meu filho, olha, falta meu filho fulano.
E quando ele se refere a Davi como mais moço, ele não está reconhecendo como filho, já nem chamou para a cerimônia. Mas este menino, desprovido pela própria família, colocado para guardar gado, quer dizer, o destino dele está traçado para ser um menino fracassado para o resto da sua vida. Para a surpresa do mundo inteiro, e essa palavra começa aqui número 1 para você, que está achando que porque nem tua própria família que te gerou tem respeito mais por você, está ainda indagando se Deus vai levantar a tua vida. Eu estou te falando que Deus vai te levantar, faz parte do processo. Esse menino, ele tinha uma harpa na mão, e depois ele criou um instrumento, ele inventou um, que é o oud, que usamos muito no Líbano, instrumento de Davi. Ele pegou os louvores que eu via os levitas fazendo lá fora, e ele começou a cantar esses louvores enquanto está sozinho no mato, treinando com sua harpa na mão. Deus foi vendo o menino, falava com Deus, não sabia orar, mas ele já falava com Deus. E Deus vendo isso, menino que não teve profeta para chamar, um sacerdote para chamar, para reconhecer nele o talento, mas Deus viu ele lá, no canto como você faz quando põe um louvor, fica orando até no banheiro, e parece que não está acontecendo nada na tua vida, mas está tudo registrado num placar, num memorial diante de Deus. E a tua honra vai chegar. E Deus chega para ele quando ele entra, o menino entra. No original, essa cena que chegou Davi, e Deus falou assim para Samuel, todos os anciãos de Jerusalém estavam presentes. A coisa foi pública. E quando Davi entra, é como se uma atmosfera entrou no ambiente. E Deus, no original, fala, se precipita, quer dizer, corre. A impressão que dá, o menino está entrando, olha, chama Davi, vem cá, teu pai quer falar com você. É um menino. Ele está chegando, quando ele entra no ambiente onde está o profeta, onde estão todos os anciãos, todos os 7 irmãos dele que não dão nada por ele, o próprio pai que não reconhece direito. Quando Davi entra, no original fala, e Deus disse a Samuel, levanta-te e unge-o, no original, e Deus se precipitou, como quem diz, correu junto, chegou junto, dizendo, esse aqui, pode ungi-lo, unge que esse é o meu. Aleluia. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Dá para aplaudir o Senhor? Ungiu, esse. 1 Samuel 16, agora vamos continuar lendo 12 e 13. Versículo 12. 1 Samuel 16, versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Não servia para ser guerreiro. Não servia. Continua. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Disse o Senhor, se precipitou o Senhor. É como só está esperando ele pôr o pé para dentro para dizer, este aqui. E ainda Samuel está achando que vai ungir o menino, que depois que Saul morrer, ele vai reinar. Não sabia ele que Deus estava dizendo, eu vou ungir o rapaz, o menino que vai se tornar um homem, que o mundo conhecido de então vai se curvar só de ouvir o nome dele, e ainda vai ser um dos patriarcas do céu. Queridos, passo número 1. Nem como tua própria família anda te tratando, é o termômetro do que Deus está fazendo agora na tua vida. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Segundo ponto que Davi teve que passar. Ele não teve o privilégio de se esquivar dessa. Para Davi se levantar, queridos, não existe essa alguém se aproximar de Deus, orar, jejuar, buscar e ficar inerte. Não existe. Porque nasce em nós uma coisa chamada ímpeto de espírito. Me fala disso biblicamente. Tá bom, temos muitos casos. Um deles, chega a tal de Naás, quer furar o olho de todo mundo. Saul que tinha sido ungido, na época que era bom, diz que ele foi tomado por ímpeto de espírito. Se levantou, uniu a nação e trouxe a vitória. Gideão, mesma coisa. Muitos assim. Ímpeto de espírito. Depois que você está orando, está jejuando,
em você nasce um ímpeto. Tem coisa que você faz, depois você quer controlar os ânimos para dizer que não era o que você queria fazer e tal, mas você já fez. Eu estava recém-casado com sua pastora, recém, dá um mês e pouco de casados, acabamos de casar. Nós fomos numa missão e ela na época estava vivendo muito libertação, uma unção de libertação estava sobre ela, e eu reconhecia isso. Ela estava com poder para pôr o demônio para correr, o que não era normal. E eu estou aqui, ela está ali, e tem 2 líderes aqui, e trouxeram um endemoniado. E esse endemoniado, o bicho que estava lá, ela zerrou ela para baixo. Ela Zé Nóia para Zé Cachaceiro. Sabe aquele demônio rançudo? Rapaz, a tua pastora deu um pulo. Ela deu um pulo assim, zuc, foi nele. Não esperou nem nós os homens fazer alguma coisa com o cara. E encostou o dedo nele e falou, sai, em nome de Jesus. O cara deu cada pulo. Queimava, ficou liberto, ficou limpo. Aleluia. Aí depois ela queria me pedir como que perdão. Olha, vocês homens, eu fui lá, mas não era eu. Imagina, eu vou te criticar? Não tem no reino de Deus homem, mulher, o que é nascido de espírito, espírito. Quem está com a unção se move. A unção estava sobre você, você foi tomada por ímpeto de espírito. Eu nunca vou te julgar, mulher. Até hoje ela continua assim, faz o que ela quer, eu não perturbo, quando é para Deus. Mas me impressionou o pulo que ela deu. O cara acabou de entrar ali, não deu tempo da gente entrevistar aquele bicho louco, qual é teu nome, o nome da sua cunhada. Não deu tempo, ela já o cara pulou, gritou, pegou e ficou bom. Eu até pensei, eu nunca vou apontar em casa com essa mulher por perto. Ímpeto de espírito. Aleluia. Você está num lugar e de repente no meio da família onde você é julgado, é criticado, é fanático, é não sei o quê. Tantos estudos para você parar numa igreja crente. Aí surge um caso, você levanta, corre, põe a mão, ordena. Depois, não era o que eu queria fazer. Não, você já fez. É ímpeto de espírito. Um demônio saiu, uma criança foi liberta. Porque o ímpeto de espírito não volta vazio. Davi está com isso, porque ele é de oração, ele foi ungido por Samuel. Algo está se movendo, diz que o Espírito Santo já estava sobre ele. E aí surgiu um caso. E o segundo passo que Davi não se esquiva. Ele quer se levantar em Deus, é a própria família que deveria ser madura na fé. Pisa ele para baixo. Não pense que se você está passando um quadro desse, que isso significa que Deus não vai te levantar. Entenda isso. Familiares fazerem isso com você, pessoas que deveriam ter mais fé que você, tentarem abafar você, isso não significa que Deus não vai levantar você, não confunda. Em 1 Samuel 17, vamos lembrar juntos do episódio de Golias, do 23 ao 29. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem ao matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhes dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Um parêntese. Você já viu na tua vida um gladiador maldito de quase 4 metros de altura? Com um bicho incorporado nele, porque esses gigantes no Oriente Médio chamávamos eles de aqueles da presença inconfundível, porque era um demônio já personalizado ali. Você já viu um menino, adolescente? Vou pegar ele. Não existe. Isso é ímpeto de espírito. Isso não é normal. Tem muita coisa que eu e você fizemos na vida, depois pensamos, depois que aquela unção desceu, nossa, eu não acredito que eu fiz aquilo. É ímpeto de espírito. Agora o que me chama a atenção, diga isso comigo, não tem nenhuma aparência de guerreiro,
um adolescente. E o povo lhe respondeu. Porque o que me chama a atenção, versículo 27, ele fez a pergunta. Olha o que o povo responde para ele. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Continua. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Tá vendo? Esse que deveria ser para te levantar, muitas vezes é esse que quer destruir você. É esse que não só não entende meu momento, como te pisa. Davi quer se levantar, mas tem quem pise ele, replicando tudo que a família imagina dele, acha dele. E o que ele disse para ele? E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Então, no segundo ponto, nós vemos que os de fora trataram Davi melhor do que os da sua família. Os de fora, vendo um menininho com a cara de gentil presença, que para a guerra não servia para nada. O menino ruivo é muito bonito, na época era a cara de tantã, naquela época. Então eles estão vendo isso e eles respondem para ele, eles estão reconhecendo uma unção sobre ele. Eles veem na pergunta dele algo que tem que ser respondido. Porém a família que o gerou, seu moleque, chama ele de vagabundo. Seu vagabundo, com quem você deixou. Mas posso te falar algo? Você não pode ceder. Porque no versículo 29, nós encontramos um ímpeto de espírito. Leia o 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Ele está com ímpeto de espírito e Deus vai levantar ele e ela. Amém, aleluia. Massacram você, pisam você, acusam você, fazem chacota, fazem não sei o que, você se retira dali e vai orar. Ímpeto de espírito de alguém que vai se levantar em Deus e Deus vai fazer algo grande na tua vida. Dá glória a Deus e aplaude o Senhor aqui. Não conseguem te falar porque tem ímpeto de espírito. Aí em casa não ceda. O Senhor Jesus já falou que ambiente familiar relevanta muita gente. Mas o mesmo ambiente familiar, em alguns casos, os únicos maiores inimigos são os da própria família. Você não pode ceder. Não pode cair nessa. Porque por isso Deus permitiu que Davi passasse. Podia poupá-lo, permitiu. Mas não deixou de levantá-lo por causa disso. Terceiro ponto, Deus permite que Davi conheça o convívio do palácio, o conforto do palácio. Então agora ele mata o diabo louco lá, ele vai para o palácio, e Deus permite que ele conviva, que ele coma comida de rei, coisa que ele nunca teve. Deus permite que ele seja o centro das atenções, porque todas as brigas agora são transferidas para ele. Se ele vai chefiar, ele já vai arrebentar todos os inimigos. Então, quando ele sai, quando ele entra, o palácio está tudo em torno dele. Deus permite os aplausos, permite o luxo, permite os aplausos para um menino que nunca foi nada, nunca teve aplauso, nunca teve luxo. E agora, Deus permite que tire ele. Esse terceiro ponto vai pegar muitos servos de Deus aqui e pelas câmeras os que me ouvem posteriormente. Pastor, quando eu pensei que a minha vida estava engrenando, estava já dando glória a Deus, comecei a testemunhar, parece que o próprio Deus me abandonou, tudo deu para trás. E parece que Deus dá promessa e não consegue sustentá-la. Parece que Deus promete e mente. Parece que Deus te deu um brinquedinho na época para enganar você, para ludibriar, para segurar você na igreja. Ou para te dizer, vou te levantar, mas Ele promete, mas na verdade é de pouca duração. Mas por que Deus permite que ele seja retirado do palácio? Porque ele é um menino, ele está em fase de aprendizado. E os aplausos bagunçam demais com a cabeça da gente. Demais. E aí Deus tem que tirar ele para lembrar ele que não só de riqueza viverá o homem. Que aplauso de multidão, a mesma multidão que está te aplaudindo, está te caçando agora. São os mesmos. Agora ele está fugido no deserto. Agora está lembrando ele dos primeiros dias. Está se lembrando de que quem está com ele no palácio, no deserto, não é o homem, é Deus. Dá glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Deus, Senhor Jesus, diz: nem que tua mãe que te gerou te abandonasse, eu não te abandonaria. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou livrar vocês. Aqueles que o Pai me der, jamais lançarei fora.
Esse não vai te abandonar. Porque quando Davi foge sem ter feito nada, isso que é o pior. Terceiro sintoma nojento o processo na vida de Davi. Ele tem que conviver com uma culpa do que ele não fez. Ah não, ele fez. Eles fazem roda, eles se reúnem, eles afirmam que você fez. Eles juram pela santa não sei o que Matilde da mãe deles, que você fez. E nem te chamam para se justificar. Fizeram isso com Davi, nunca chamaram Davi para se justificar. Já põe cabeça a prêmio, mata ele. Aquela igreja de Cristo, é quase eles dizendo assim: ei, Jesus representa aqui alguma coisa para a gente se preocupar com a igreja dele? Fecha tudo, importa destruir. E Davi tem que viver com isso. Os que Davi libertou, os que Davi livrou a nação, está caçando ele agora. Deus permitiu na tua vida aplausos, luxo, fugas, permitiu. Mas Ele não podia dar isso a muito larga duração, entenda isso. Isso faz parte do processo de Deus tirar o mundo de dentro de você. Por quê? Porque lá na frente Deus vai dar tudo para Davi. Lá na frente não vai ser um palácio aplaudindo Davi. Não vai ser uma nação ingrata aplaudindo Davi. Vai ser o Oriente Médio inteiro, o mundo de então aplaudindo Davi. Lá na frente Deus vai dar para Davi, em 2 Samuel 5:11, o palácio que Deus vai dar para Davi nunca se viu em Israel. Esse palácio que Davi foi lá com Saul, aquilo era uma casa de luxo improvisada, e com muitos acessórios em volta, acréscimos, vai acrescentando e tal. Mas o que Deus ia dar para Davi era muito mais do que aquilo. Ah Deus, olha, eu até experimentei andar naquela não sei o que caminhonete, não sei o que borrachinha, era tão feliz. Você não tem noção que Deus vai pôr 20 carros do ano na tua porta, você ainda não entendeu. Eu que comia em tal restaurante, que a classe média abastada está sempre lá, você não tem noção que basta decidir o lugar que você quer ir, que você vai fazer lá passar o cartão e vai continuar a tua vida normal. Você não está entendendo. Deus teve que libertar Davi dessa coisa dele começar a entender que o mundo é alguma coisa, porque Deus não podia afogar, diga comigo, afogar. Deus não podia afogar seu filho. Você pega o crente e põe ele rápido numa colheita e mantém ele lá, ele começa a se afogar. E Deus então, vendo isso, antes que Davi comece a acreditar em aplausos, antes que quando falaram em Davi ele sinta alguma coisa, Deus arrancou ele. Sai daí. Mas Deus fez Saul persegui-lo? Não, Deus nunca faz um crente perseguir outro. Porque Deus não é cobra. É que tem crente que é cobra, servo de Satanás, e diz que é pastor e pastora. Bruxo, oram para destruir tua vida. Deus não move eles a fazer isso, porque Deus não é cobra, Deus não é maldito. Mas Deus sabe que eles vão fazer. Deus permite o aplauso deles por uma época, Deus permite depois que se te persigam, porque o que está neles vai manifestar. Mas o que Deus está preocupado não é com eles, porque quem é cobra já é natureza. Mas você é fina estirpe. O trabalho de Deus agora, o centro das atenções de Deus não eram aqueles caras, não era Saul, não era o grupo que estava perseguindo Saul, era Davi. Porque a quem Deus vai levantar não é quem está perseguindo você, quem fica horas e dias só falando da tua vida. Não é essa pessoa com quem Deus fez pacto para mudar o Brasil e o mundo. É com você, que é uma pessoa tenra, que está aprendendo os processos de Deus aos pés do Senhor. Está doendo, o pai diz: está doendo, filha. Tá, olha, eu tenho um remédio para você, na minha presença tem cura, eu vou consolar. Mas você não consola, mas não muda. Eu vou mudar, eu vou te dar tudo. E os teus inimigos você vai procurar, não vai achá-los mais. Aleluia. Aplaude, ele aplaude. Glória a Deus. 2 Samuel 5:11. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira e cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Queridos, na época de Davi, Irão era um dos homens mais ricos da face da terra, cidade de Tiro. Quando chegou a hora de Deus mimar Davi, Deus levantou o homem que tem a madeira que era a mais cobiçada do mundo, o cedro, e falou: só de parede que não aparece, eu quero tudo de cedro lá dentro. Aleluia.
Então, Davi ter sido levado numa casa toda remendada de Saul, queridos, de ter sido tirado de lá, não é que a promessa tem pouca duração. É porque o que Deus tem para Davi era muito mais do que isso. E eu fui no original e uma coisa que me impressionou, porque quando Hiram fez isso, o rei Hiram, em árabe é Hiram, o rei Hiram falou, ele colocou uma placa, casa de Davi, ele não falou palácio, porque era o Espírito Santo que estava movendo isso. Por que Deus não falou palácio para dizer, Davi, eu te dei uma casa, a nação são teus filhos, não vou te dar palácio, não vou dar coisa de rei, tudo que você tem é comigo, para manter Davi na humildade. E Hiram não fez isso porque era muito bom, não é porque era cheio do Espírito Santo, não. Hiram não era bobo. Ele viu Babilônia pagando para Davi anual para ele se acalmar. Egito idem. Hiram falou, que tem melhor do que ser amigo de Davi? Não só ele nunca me invade, como a Babilônia não me invade, porque havia um estresse entre os dois, como também Davi me protege, porque ninguém tem coragem de mexer comigo. E Davi percebeu isso, porque no versículo seguinte, leia o versículo seguinte. Versículo 12. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Quando Davi viu Hiram fazer isso, entendeu. Deus me deu um nome consolidado no mundo agora como homem temido. Aplaude a Deus por isso. Porque Davi não era bobo. Davi já tinha uma caminhada com Deus. Davi era cheio do Espírito Santo, não era um idiota. Ele percebeu, ele está fazendo isso, está sendo meu amigão, porque ele está reconhecendo o poder que está na minha vida, que pode devastar Tiro, pode devastar Babilônia, pode devastar o que vier pela frente. Queridos, processos na nossa vida. Quarto processo, perseguido. Diga comigo, perseguido sem causa. Uma coisa que eu prego muito para líderes, sobre o reino, permite coisas, mas não aceita. Permite que te persiga sem causa, mas ele não aceita. Permite que faça atrocidade com não sei que filho, mas o reino não aceita. Permitir uma coisa, aceitar é outra. Perseguição sem causa, como pode? Deus teve que no quarto ponto ensinar Davi uma coisa, e se ele não te ensinar isso, você nunca vai ser levantado ou levantada por Deus. Nenhum ser humano que Deus tenha levantado vai poder dizer que não passou por esse processo. Porque se ele é levantado, ela é levantada, recebe tudo de Deus, e não aprendeu o quarto processo, ele não vai aguentar um ano cuidando das coisas de Deus. Lidar com os ingratos é um processo doloroso demais, demais, demais. E eu não vou dizer que aleja a gente da pele de jacaré, porque jacaré é demônio. Nós não temos pele de demônio. Vou te dizer, nós nos tornamos potências espirituais. Aleluia. Davi libertou uma nação, e a nação está caçando ele a prêmio imposto por Saul. Saul reinou tranquilo e não morreu e não foi para o inferno, porque Davi matou aquele Golias para ele. Saul põe o segundo maior prêmio dado pela cabeça de um ser humano. O primeiro foi Faraó por Moisés, segundo abaixo, Saul por Davi. Tamanho prêmio pelo cara que livrou tua vida, Saul maldito. Como pode? A ingratidão. E os anciãos que presenciaram o profeta, maior profeta do Oriente Médio da época, Samuel, ungindo Davi, agora estão contra Davi, apoiando o rei, porque querem prestígio, querem dinheiro, querem que o rei transfira recursos sempre para eles, e caçando Davi a prêmio. A nação que Davi livra, todos os ataques que vem vindo, ele continua livrando. Você continua orando por eles, e eles continuam amaldiçoando a tua vida. Pessoas ingratas, que você deu um emprego, que você levou cesta básica, na hora que mais precisaram, você dobrou o joelho para orar pela vida deles. Deus, se Ele não te ensinar o processo de lidar com ingratos, você não vai aguentar nem 6 meses na cadeira que Deus quer te pôr. Mas pastor, mas eu não tenho nada a ver com o ministério, a única coisa que Deus me fala é, vou ter um negócio muito grande financeiro. E você achou que negócio financeiro não vai ter os ingratos? O filho de Satanás que você tira da rua porque não tem o que comer e te processa no trabalhista, você não acha que não existe isso? O cara que você põe a mão no fogo pela família dele, tira ele da lama e descobre que ele está te roubando todo dia nas compras, nas vendas, vendendo os segredos teus, esperando o primeiro tal para abrir uma concorrente na tua frente e derrubar. Você acha que isso não existe? O Deus te ensina o quarto processo, ou você não vai aguentar e você não vai virar um demônio, ninguém vai virar jacaré.
você vai se tornar uma potência. Por isso que eu sempre te falo, olha, estão falando mal de você, diga, se eu falasse de mim, eu tinha coisas piores para contar. Acabou, aplauda a Deus pela minha vida, essa eu inventei. Eu que inventei, eu vi primeiro. Ih, tinha coisas piores para te contar, é só isso, fichinha. Não, mas eu quero saber. Mas por que você quer saber? Isso tem alguma coisa a ver com a minha vida? Essa é a segunda resposta que só eu tenho. O que você tem a ver com a minha vida para eu ter que ficar te respondendo? Hã? Aonde você estava? Dia tal. Então, por que você vai pagar a conta? Eu estava na pizzaria, não. Então, por que você está perguntando? Isso tem a ver com a minha vida alguma coisa? Aplaude a Deus pela minha vida, porque é a segunda resposta que eu inventei. E o que você tem a ver comigo, você? O que eu te devo para te responder alguma coisa? Eu devo para quem caminha comigo, para quem me ama, para quem luta do meu lado. Não para cara juiz que é mordido por cobras e vem vomitar veneno aqui. Dá glória a Deus. Se você não aprender esse caminho, você não vai aguentar. Davi teve que aprender isso. Foi a duras penas? Foi. Quinto estágio, pior, porque está regredindo. Teve que babar, meu Deus do céu. Babar. 1 Samuel 21, do 10 ao 15. Teve que babar, fazer de conta que é um louco. Como pode se fazer de doido? Coisa de manicômio. Eu tivesse na cabeça de Davi, ia dizer até 4, eu aguentei. A quinta passa a chamada para outro, porque quem está com raiva agora sou eu. Ele teve que fazer uma coisa. Não é normal. E Deus assistindo, Deus treinando, Deus ensinando. Deus não estava rindo, Deus não estava tirando sarro, Deus não estava fazendo pegadinha à igreja. Deus estava permitindo, porque o que Ele vai dar para Davi vai ter que ter uma habilidade de leão. E a habilidade ela se demonstra nas fases. Todos nós temos aquela fase que a gente diz, daqui em diante eu não aguento mais. Essa é a última, hein? Essa foi a última. Aí depois a gente aguenta mais 15 e fala, é a última. Já estou dando, estou avisando, é a última. Aí vem mais 3, diabo maldito. Aí na 18 a gente fala, é a penúltima, hein? Vamos lá, leia de Davi, olha o que ele fez aqui. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? 12. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Engravatava-se nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Ah, se os críticos ano 2021 com o celular na mão pudessem filmar isso, iam dizer, não é que Deus tinha nos revelado tudo isso desde o princípio? Olha o cara. Mas só ele sabia que processo de Deus estava rolando na vida dele. Queridos, sabe o que é se contrafazer? É você se humilhar para pessoas, porque todo esse povo que ele está se humilhando, logo que Deus levantar ele, vão ver ajoelhados na frente dele. Vão ajoelhar todos, a história mostra isso. Mas, agora não interessa o que eles estão dizendo, está me entendendo? Você tem que se desdobrar, tem que dar satisfações. A coisa que mais arrebenta um líder é ter que dar satisfação, não do lado bom, do lado ruim. Ter que dar satisfação. Alguém entra no teu cenário, você nunca chamou, e de repente você se vê tendo que dar satisfação. E Deus permite, isso é no multinível. Servo de Deus, empresário, tem que dar satisfação, porque ele está com esse carro, se ele não está pagando há 6 meses os empregados. E Deus permite. Não importa onde você está, Deus permite isso, para você ter que aprender a habilidade de não ser uma pessoa que a gente chama de papel. Porque um homem no calibre de Davi, tudo bem que ainda não tinha sido levantado, babar, grudar no umbral, na portinha, no caibo da porta, fazer de conta que é louco, sabe o que se chama? Não ser de papel. Tem gente que fala, Deus vai me levantar, mas só porque você não cumprimentou ele, ele não volta no culto seguinte. Aí você fala, ué, e Davi que babou lá e se tornou o Davi que eu conheço? Como pode? Ah, não sei o que, meu marido me falou umas coisas. É porque ele te falou umas coisas, você parou tua vida com Deus? E Davi que se pendurou lá na porta, lá, meu Deus, olha a cena.
Ele grudado lá querendo subir no caibro da porta. E os caras segurando ele. Eu não faria isso. Eu ia dizer, Deus, chega. Basta, sou eu, e agora? Davi, que subir lá, tiveram que segurar ele. Glória a Deus pela tua vida, meu pai espiritual, Davi. Glória a Deus pela tua vida. Porque quantas vezes na minha vida eu quase tive que fazer o mesmo. Eu lembrei de Davi e percebi, eu ter que fazer isso não significa que Deus não vai me levantar. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Aplaude mesmo. Continua lendo. Versículo 14. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este fazer doidices diante de mim? Olha só, queridos, para terminar, penúltimo, quando Deus vê que Davi chegou no limite final dele, não precisa ler, está em 1 Samuel 29:8. Agora Davi está chamando o rei inimigo de meu Senhor. Davi já estava no limite, agora ele queria entrar em Israel, devastar, matar todos esses que a vida inteira ele protegeu. Porque ele já estava no limite, ele já estava esgotado. Deus viu que ele tinha que interferir, mas ele também viu que seu servo está pronto. Só que Deus permite a gente ver isso para a gente entender que Deus reconhece os nossos limites humanos. Deus não está te julgando às vezes que perdeu a estribeira. Deus não está te julgando às vezes que você correu aos pés dele e falou: eu acho que o Senhor não está me enganando, não está cuidando de mim, porque minha vida só anda para trás. Deus não vai te chamar de louca, de incrédulo, de ingrato, de ingrata. Não vai fazer isso. Deus registra para nós para dizer: olha, eu reconheço que você tem limites. Quando Davi disse para o rei de Gatos: deixa eu que vou arrastar Israel para a lama, não vai ficar um vivo lá dentro. Porque ele já estava no limite, ele já não aguentava mais perseguição, falar mal dele, querendo destruir ele, ingratidão, toda aquela história. Deus vê que já não dá. E eu imagino Deus dando a ordem para o anjo, falando: filho, vai lá, remove Saul, porque já basta. Não que Deus está esperando você chegar a isso para fazer algo na tua vida, mas o caso de Davi, Deus culminou, Deus terminar o processo com Davi no limite. Deus vai lá e remove Saul. E o sétimo e último ponto. Agora Davi diga: eu vou entrar na minha colheita. E vai ser breve. Mas diga isso em nome de Jesus. Deixa Deus ouvir aí em casa também. Diga: mas com outro espírito. Diferente das cobras. Porque agora Davi vai reinar. Ele diz assim: eu não vou ao palácio não. Como assim? O palácio está vazio, a nação está gritando, te esperando. Não. Ele manda para os que quiseram destruir a vida dele, para os ingratos, anciãos de Israel, de Jerusalém. Ele diz assim: eu sempre fui seu irmão. Olha, ele se humilha para eles, perdoa a todos eles. E ele fala: eu não gostaria de entrar na minha colheita sem você estar indo comigo. E eu acho tão lindo isso. Então ele entra perdoador. Dá para dar glória a Deus aqui? Glória a Deus. Ele entra na colheita dele e perdoa com outro espírito, perdoando todo mundo. O que Deus vai fazer na tua vida está por um fio para acontecer. Eu não sei que parte, apaga todas as luzes para mim, eu não sei que parte. Você vai ter 5 minutos comigo agora, em oração. Eu não sei que parte da palavra mexeu com você, é a parte que tocou você. Você vai falar com o Papai do Céu agora. Tem algo que você tem que entregar agora diante de Deus, dizer: Senhor, essa mágoa, essa tristeza, essa dúvida, essa coisa, essa situação que eu achei que o Senhor não me ama, que está zombando de mim, entrega tudo aos pés de Deus agora. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que tenha duvidado dEle. Talvez você não está assim. Talvez você esteja na outra parte para agradecer: Senhor, obrigado por entender que o processo que passei faz parte do Senhor levantar a minha vida. Oh Espírito Santo querido, nas casas, no áudio, esses filhos aqui, a tua palavra nos ensina, como sempre enfatizo, que nós agora estamos no ambiente mais rico da face da terra, porque este sempre é o lugar onde há um povo que ora com sinceridade de coração. Pai querido, aos pés do Senhor agora há alguns filhos
estão agradecendo o Senhor por verem que tudo que aconteceu com eles, o Senhor nunca perdeu o controle das suas vidas. Outros estão tendo que lançar aos pés do Senhor tristezas, mágoas do Senhor, mágoas de seres humanos, porque hoje eles entenderam que eles precisavam amadurecer. Oh Espírito Santo, nós ansiamos aqui por uma coisa só: pela tua cura. Porque um lugar que os filhos derramam seus corações é um lugar onde o Senhor flui com cura. Cura-nos nesta noite. Cura os nossos corações dos sustos que os homens deram em nós. Cura o coração do teu povo de qualquer tristeza embutida, qualquer decepção. Senhor, o Senhor reconhece qual sentimento está pesando mais no coração do teu povo agora. Qual é a parte que está doendo mais em alguns filhos aqui? Que parte que mexeu? Que parte que deixou feridas? Por favor, Espírito querido, cicatrize tudo com teu amor, com tua visitação. Visita-nos neste lugar, ó Deus. Visita a tua casa. Flua, Senhor. Flua, Rei Jesus. Caminhe nos corredores, caminhe nas casas. Oh, que lindo isso. Que lindo, queridos, que lindo, que lindo. Que lindo. Ai, que lindo. O Senhor começou a amarrar nas pontas das paredes um manto. E Ele foi fechando sobre a igreja e o manto passou pelas câmeras para dentro das casas. E Ele me falou: esse é o manto do consolo. Avisa a minha igreja que eu estou trazendo consolo. Obrigado, Senhor. Aonde acharíamos nós no mundo inteiro alguém com tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanha bondade? Aonde acharíamos nós um ser que brilha tanta misericórdia, tanta ternura, tanto afeto, tanta compaixão? Flua, Senhor Jesus, flua, 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 oh Deus, flua. Oh Espírito, flua. Oh Deus, flua. Oh Senhor, flua. Santo, 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 Santo. Recebe o clamor da tua casa, ó Deus. Recebe as palavras sinceras. Restaura os corações do teu povo, para que todos voltem às suas casas sem as feridas, livres do que passou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor
sua misericórdia. Cante isso, igreja, cante. Dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom. Essa bondade está aqui, sinta a bondade. Sua misericórdia Sinta a ternura de Deus jorrando no teu coração. dura para sempre. Sim, esse amor é eterno. O Senhor Cante isso, cante. é bom. Nunca duvide do amor de Deus pela tua vida. É bom, e a sua misericórdia Manto de consolo tem nesse lugar. dura para sempre. Deus te amou até o fim, Ele não abre mão de você. Glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro. O Senhor é bom. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Diga para Ele: Senhor Jesus, tomei a minha decisão de confiar no Senhor com todas as minhas forças. Amarrei a minha vida ao Senhor. Entrego a minha vida inteira nas tuas mãos, porque mais uma vez eu descobri que o Senhor sempre sabe o que faz. Eis-me aqui para caminhar contigo. O Senhor é o melhor que eu tenho na minha vida. Eu e o Senhor de mãos dadas até o fim. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém, amém. Aplaude o teu Deus, acende as luzes. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai em paz para a tua casa.